Olá pessoal, em mais uma aula de geometria espacial, nessa questão 12, vamos resolver uma questão que foi da Universidade Federal de Pernambuco, e ela diz o seguinte: na ilustração, o paralelepípedo retângulo, que é esse prisma aqui, de base retangular, foi cortado por um plano perpendicular à sua base. O plano ao qual o enunciado se refere é esse aqui, ó. Esse plano cortou todo o paralelepípedo, como se fosse um tijolo, cortou ele de maneira perpendicular à base, ok? Então aqui é 90 graus, ó. Ele cortou perpendicular à base, formando 90 graus com a base. Dividiu o paralelepípedo em dois sólidos. Então ele ficou com esse sólido aqui, à esquerda do plano, e esse outro sólido à direita. Ok? Determine os volumes desses dois sólidos remanescentes. Então, gente, acompanhe. Inicialmente, na verdade, eu queria propor que você desse uma pausa, tentasse resolver, e depois se retornasse para ver se nossa resposta coincidiu, inclusive para saber se a estratégia que você utilizou foi a mesma que a minha. Porque a estratégia que eu vou propor, vou começar agora a solução, é a seguinte. Veja se você concorda que o volume do paralelepípedo que aí está, tá? Ele pode ser obtido, né, da seguinte forma. Vou chamar esse sólido à esquerda do plano, que cortou aqui o paralelepípedo. Vou chamar esse sólido aqui de sólido 1. Ou melhor, vou chamar de sólido 2. Vou dizer por quê, tá? Já que eu vou chamar esse outro aqui de sólido 1. Tá? Vou já explicar porque eu optei por chamar esse aqui de 2. Mas você deve concordar que o volume desse paralelepípedo vai ser o volume do sólido 1 somado com o volume do sólido 2. Ok, né? Esse volume mais esse vai dar esse volume completo. Certo. Agora, eu vou atrás de calcular o volume do sólido 1. Tá certo? E aí, para isso, eu vou usar a seguinte estratégia. Eu vou, do mesmo jeito que o enunciado utilizou um plano para cortar o sólido, o paralelepípedo inicial, eu vou utilizar um outro plano para cortar também de maneira perpendicular à base o sólido nessa região aqui, ó. Aqui também perpendicular à base, ok? E aí, o volume do sólido 1, ele vai poder ser dado, tá? Aí eu vou chamar essa região aqui, esse sólido aqui, que pode ver que é um prisma que tem uma base triangular. Um prisma de base triangular, tá? Vai ser o volume desse prisma, chamar aqui de P, tá? Prisma PT, tá certo? Prisma de base triangular. Volume do prisma de base triangular. Somado com o volume desse lado de cá, a gente vai ter o volume de um outro paralelepípedo, né? Tá certo? Então, aqui, esse aqui, gente, ó. Chamar ele aqui de P de paralelepípedo, ou até mesmo de prisma de base quadrangular, ok? PQ. Então, volume do prisma de base quadrangular. Você entendeu? Eu estou falando aqui do volume do sólido 1, que seria esse sólido que está à direita do plano, falado inicialmente aqui no enunciado. E aí eu decompus ele utilizando o artifício de um novo plano, cortei o sólido 1 em outros dois sólidos, tá? Que ficou esse sólido aqui, que é um prisma
de base triangular e esse outro sólido que é um prisma de base quadrangular. E aí vamos calcular esses dois sólidos, o volume desses dois sólidos e assim obter o volume do sólido 1. Vamos lá. O volume do prisma de base triangular, observa, pessoal, atenção para esse detalhe. A figura inicial não é um paralelepípedo, certo? Então aqui tem 90 graus, certo? Eu utilizei um plano perpendicular à base, mas também paralelo a essa base aqui do paralelepípedo. Então aqui é 90 graus. Ó. Então, para a gente calcular, e aí esse triângulo aqui de cima ele é congruente a esse aqui de baixo, tá? E aí, para a gente calcular a área desse triângulo, é só fazer, vou considerar que daqui para cá é base e daqui para cá é altura, já que aqui é 90 graus, ou ao contrário, tá? Aqui é base e aqui é altura. E aí é só fazer o seguinte, sim, a área da base, vou botar aqui, tá? Só fazer a área da base vezes a altura, chamar de H, ok? Altura, vou chamar de H. Certo? O volume do prisma triangular, que é esse aqui, é a área da base, tá aqui, ó, vezes a altura. Mais o volume do prisma quadrangular. Mesma coisa também, tá? A área da base, já que ambos são prismas, vezes a altura. E aí vou reforçar o que eu falei há pouco. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, porque esse ângulo 90 graus vai estar aqui também, já que o plano é paralelo a este outro, a essa face aqui do paralelepípedo, tá? Então, nesse triângulo aqui, a gente vai ter que essa medida é esta mesma medida aqui, que também, gente, é essa mesma aqui de baixo. Então, essa medida aqui vale 3. E essa medida aqui, ó, vale quanto? Olha, daqui para cá não é 5? E só essa partezinha aqui não é 3? Ou seja, daqui para cá não é 3? Ok? Essa distância aqui é 3. Ó. Então, essa distância fica sendo quanto? 2, né? 2 mais 3 para dar igual ó, a 5. Então, aqui fica sendo 2. Ok? Então, calculando a área desse triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Certo? Chamei de base isso aqui e esse aqui de altura, já que num triângulo retângulo, os catetos podem ser, respectivamente, base e altura. Vezes a altura do sólido que é né, o prisma triangular, essa mesma altura aqui, 4. Agora, calculando o volume deste outro, a área da base, 3 vezes 3, a base acabou sendo um quadrado, e a altura é 4. E aí a gente vai obter, assim, o volume do sólido 1, o que eu chamei de sólido 1. Aqui ficou 3 vezes 4, 12, tá? Já que eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2, essas operações se cancelam. 3 vezes 4, 12, mais 3 vezes 3, 9, 9 vezes 4, 36. Então, o volume do sólido 1 ficou 48 unidades cúbicas, tá? Se forem centímetros, centímetros cúbicos. Ok? Vou botar assim, U ao cubo, 48 unidades cúbicas. Bom, o enunciado pede para calcular o volume dos dois sólidos, então a gente já calculou o volume do sólido 1. Essa informação eu vou trazer ela para cá, ó. 48 unidades cúbicas. O volume do paralelepípedo não é difícil calcular, né? A gente sabe de aulas anteriores aí que é só fazer o produto das 3 dimensões. Então, aqui vai ficar 7 vezes 3 vezes 4. 7, porque 4 mais 3, tá? 7 vezes 3
vezes 4. E assim a gente vai conseguir encontrar o volume do sólido 2. Né? Vamos lá. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 4, 84, né? Então, a gente ficou com 84 unidades cúbicas do volume do paralelepípedo, igual a 48 unidades cúbicas, que é o volume do sólido 1, mais o volume do sólido 2. Subtraindo agora 48 nos dois membros, o mesmo passar esse para cá, a gente vai finalmente achar o volume do sólido 2. 84 menos 48, 36, né? 36 unidades cúbicas. Gente, qualquer dúvida, poste aí nos comentários e até a nossa próxima aula.